Dificilmente você vai achar uma pessoa que fala assim: nossa, hoje eu vou orar, que delícia, eu quero falar com Deus. Por mais que nós sabemos que a oração é uma conversa, um diálogo com Deus, a nossa carne, quando se trata de oração, ela faz de tudo para você não orar. Bom dia, tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo, mais uma manhã do Despertar. Hoje, Despertar de número 69. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar algo muito importante para você. O tema do vídeo de hoje é: por que orar? Por que orar? Você já fez essa pergunta? Teve aquela sensação que às vezes parece que a oração não passou do teto, que parece que quando você vai orar as coisas não acontecem, pelo contrário, às vezes parece que piora. Se isso já aconteceu com você, fica comigo, porque esse vídeo vai abençoar a sua vida e vai mudar a sua forma de orar. Bora pro vídeo? Efésios capítulo de número 6, eu quero ler aqui o verso de número 12 e o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu sei que muitas pessoas conhecem esse texto, o famoso texto da armadura de Deus. Esse texto nos faz entender que a oração, ela não é algo natural. A oração é algo espiritual. A partir do momento que você começa a orar, você está se conectando, você está conversando com Deus. E isso você precisa colocar em mente toda vez, independente do lugar que você esteja. Eu estou no trabalho, eu estou passeando, eu estou viajando, eu estou fazendo... Não importa. Aonde você estiver, a partir do momento que você começa a orar, você está em conexão com Deus. E o fato pela oração ela ser algo espiritual, isso é o motivo pelo qual muitas vezes você não tem vontade de orar. Muitas vezes nós somos atacados com desânimo. Dificilmente você vai achar uma pessoa que fala assim: nossa, hoje eu vou orar. Que delícia, eu quero falar com Deus. Por mais que nós sabemos que a oração é uma conversa, um diálogo com Deus, a nossa carne, quando se trata de oração, ela faz de tudo para você não orar. E nós sabemos que por trás de tudo isso há uma força espiritual, que é o próprio inimigo mesmo das nossas vidas, o diabo tentando te impedir de orar. Porque não existe oração que Deus não responde. Não existe oração que você faça que não tenha uma reação no mundo espiritual. Eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui, tudo acontece no mundo espiritual para depois se materializar aqui no mundo natural. Então, se você de fato quer resolver alguma situação, a primeira coisa, faça uma oração. Busque a Deus. Interessante que esse texto que nós lemos aqui, Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Éfeso, ele dá o detalhamento de todo o processo da oração. Olha que interessante, ele fala do cinto, ele fala da couraça, ele fala do sapato na preparação, você calçar o sapato na preparação do evangelho da paz, ele fala também da espada, ele fala do capacete, gente, ele fala do escudo. Interessante que toda essa descrição que Paulo fala, tudo isso é um armamento de guerra. Entenda uma coisa, esse é o momento que você entra na guerra. É o momento que você entra na batalha. Não se assuste, não fique desanimado quando você tentar orar e der sono. Não fique desanimado quando você tentar orar, de repente a sua mente começar a pensar em outras coisas. Mas continue, porque a oração é uma batalha, a oração é uma guerra. E Paulo aqui ele mostra para nós que a oração não é contra pessoas. Por mais que talvez pessoas estão te atrapalhando, pessoas estão te prejudicando, entenda uma coisa, o real motivo de você orar é contra o seu inimigo.
não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho, não é contra o seu colega de trabalho. A sua oração consiste no mundo espiritual. Entenda uma coisa, toda pessoa que muitas vezes nos ataca, pessoas que muitas vezes nos ferem, ainda que elas não saibam, ainda que na mente delas elas nem imaginam, a verdade é que simplesmente elas estão sendo usadas pelo inimigo para tentar te atrapalhar. E a sua luta não é contra essas pessoas, a sua luta é contra esse inimigo. Então não queira apenas resolver o problema, procura a causa. E a oração é o melhor meio de nós conseguirmos isso. Pessoal, quando você ora, você muda situações. Quando você ora, você entra na batalha, e essa batalha é no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Aí ele começa a detalhar. Contra quem é a nossa luta? Contra os principados, potestades, contra os dominadores desse século. Quando Paulo orienta a igreja a se revestir da armadura de Deus para poder permanecer inabalável no dia mau. O dia mau a gente não sabe quando, pode ser que você esteja vivendo o dia mau hoje. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, você vai passar e vai se manter inabalável. Mas depois de ter feito tudo isso, de você ter colocado o cinto, de você ter colocado a couraça, de você ter colocado a espada, de você ter vestido toda a armadura de Deus, o que você precisa fazer? Verso de número 18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanime. Ore sempre por todo o povo de Deus. Gente, depois que vocês vestirem a armadura de Deus, aí é o momento que vocês entram na guerra. Aí é o momento que vocês entram na batalha. Talvez você que esteja me assistindo, talvez você já tenha tido essa sensação de orar e as coisas pareciam que pioraram. Já aconteceu com você? Não assusta não, porque quando você ora, você mexe no mundo espiritual. Gente, lá em Daniel capítulo 6, depois vocês lerem lá, conta a história de quando Daniel, por conta dele orar, ele foi lançado na cova dos leões. Interessante que a oração incomoda o inimigo. O inimigo, para poder resistir, o inimigo para poder vencer Daniel, o inimigo não foi lá no quarto de Daniel assustar ele, não. O inimigo começou a usar as pessoas que estavam próximas de Daniel. Aquelas pessoas que estavam com Daniel foram as pessoas que mandaram o rei fazer um decreto. O rei fez aquele decreto onde durante 30 dias ninguém podia pedir nada a algum Deus, teria que pedir apenas ao rei. E quando Daniel ficou sabendo disso, Daniel se assustou? Daniel se desesperou? Não. A palavra do Senhor nos fala que ele foi para a sua casa e orar a Deus, como ele costumava fazer 3 vezes ao dia. Interessante, a Bíblia nos diz que Daniel, ele orou agradecendo a Deus. Gente, quando você entende que o problema não é essa pessoa, que o problema se consiste no mundo espiritual, você tem as ferramentas para poder lutar. Por isso que a oração não é algo natural, a oração é algo espiritual. Daniel podia ter se desesperado, poderia ter falado: Deus, agora o que eu vou fazer? Não vou poder orar. Mas não. Conforme ele sempre fazia, ele foi para sua casa e orava a Deus. Buscou a Deus. E o inimigo, vendo isso, através das pessoas, foram lá e falaram com o rei. Agora veja só, a oração de Daniel mudou a sentença? Não mudou, gente. A oração de Daniel fez com que ele não fosse lançado numa cova cheia de leões? Não fez isso. Mas Daniel estava confiante porque ele sabia que Deus estava no controle. Quando você conhece a Deus, quando você busca a Deus, entenda uma coisa, ainda que o processo não seja da forma como que você estava esperando, entenda uma coisa, Deus trabalha em meio às orações. Não importa a situação. Tem coisas que às vezes você fala: Deus, eu não quero passar por isso. Você pede a Deus, busca a Deus e no outro dia as coisas acontecem da forma que você não queria que acontecesse. Mas não se desespere. Continue orando.
Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus estava ali com ele. E aí você conhece a história. Daniel, dentro da cova dos leões, os leões não fizeram nada contra Daniel, porque Deus estava ali com Daniel. Tanto é que depois que tudo isso aconteceu, no outro dia o rei foi lá, viu que Daniel estava vivo, tirou ele, e todas aquelas pessoas que tinham armado tudo isso contra Daniel, elas foram lançadas na cova dos leões. E detalhe, antes mesmo delas chegar até o final da cova, os leões já tinham devorado todas essas pessoas. Gente, o que eu quero falar com vocês sobre isso? Entenda uma coisa: não pare de orar. A oração é o único meio, é a arma que você tem para poder guerrear e conquistar a vitória. Pare de querer lutar com as suas próprias forças. Entenda uma coisa, que essa situação, esse problema teve uma causa espiritual. E é através da oração que você consegue identificar isso e conseguir lutar da forma que precisa lutar. Talvez você já está se desgastando, tentando mudar o seu filho, tentando mudar o seu esposo, tentando mudar a sua esposa, é porque você está tentando fazer com as suas próprias mãos. Quando você entender que o que você precisa fazer é batalhar em oração, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua família, deixa Deus trabalhar nessa causa, deixa Deus trabalhar na sua empresa, deixa Deus mudar essa situação. Comece a entregar nas mãos de Deus. Aquilo que é difícil para você não é difícil para Deus, aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. A oração é um privilégio que nós temos de poder falar com Deus e entender que quando você ora, a resposta vem. Quando você busca, Deus age. Quando você ora, Deus trabalha. E é isso que você precisa entender. Não pare de orar. Gaste tempo na oração. Invista tempo na oração. Eu queria aqui poder até mesmo falar sobre oração em línguas estranhas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas a oração em línguas estranhas é uma arma poderosa que Deus te dá para você acessar o reino espiritual, para você acessar aquilo que Deus, o Espírito Santo, quer trabalhar. Numa outra ocasião a gente fala sobre a oração em línguas estranhas. Que Deus te abençoe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva. Não esqueça de dar o seu joia, não esqueça de compartilhar. Faça isso, porque eu sei que você vai ser muito abençoado. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.